Olá a todos, a gente está aqui para gravar mais um episódio. Eu estou aqui com a Mafisa, nossa amiga que é psicóloga. Quero também pedir para vocês, se estão chegando agora, para assistir os episódios anteriores. Lembrando que no episódio passado a gente falou sobre perda gestacional, foi um episódio que a gente abordou esse tema que nem sempre ele é tratado como luto. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, te convido a assistir. E hoje a gente é um bate-papo com a Mafisa, que ela é psicóloga também passou pelo processo de luto há 7 anos atrás, da perda do noivo, e ela vai contar um pouco da trajetória dela até aqui. Então, se você está assistindo e tem alguém que também passou por esse processo, compartilhe esse vídeo, curta, comente, e se você conhece alguém que tenha passado por alguma história e queira também trazer essas histórias para nós, mande um direct no nosso Instagram ou também comente aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo e seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Mafisa. Obrigada, meninas. Obrigada. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória. Quem é Mafisa? Mafisa falou para nós, eu já te conheço, mas há pouco tempo também, né? Você é psicóloga, você também teve uma perda e a gente se conectou através disso, né? Através das histórias de luto. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória para nós, para entender. Então tá, bom. Acho que vou fazer aquele trivial, né? Começar pela idade. Tenho 37 anos e aos 30 anos eu perdi um grande amor. Que tinha 33 anos, perdi. Eu sou uma das vítimas, que é assim que eu chamo, do câncer, né? Foi o câncer que levou esse grande amor. E como você falou, esse ano faz 7 anos em novembro. E assim como todos os enlutados, a data é algo que pesa muito na gente. A gente faz uma retrospectiva. Parece final de ano, né? Dia 31, que a gente faz uma retrospectiva, como foi nosso ano, a gente faz essa retrospectiva. Só que não só o que a gente viveu com a pessoa, mas como que a gente sobreviveu sem ela até então. Então, meio que é isto. 7 anos aí de uma grande perda. E desde então, assim, queria que você contasse, você não é daqui, né? Até porque o teu sotaque já denuncia. Culpada. Você é de Manaus. De Manaus. Você morava lá, estudava psicologia lá, e aí foi lá que ele faleceu. Isso, o luto ele veio para mim antes de me formar, né? Eu entrei na faculdade de psicologia, querendo, já sabendo que eu gostaria de me especializar na parte hospitalar. Eu queria psicologia hospitalar, uma coisa que eu já entrei sabendo porque eu estudei muito, eu li muito sobre antes de entrar na faculdade. E essa foi a área que mais me chamou a atenção. E eu longe de imaginar que ela seria muito mais do que uma área que eu gostaria de seguir. Então, quando eu estava lá pelo sexto período, que foi quando ele faleceu, eu ainda não tinha tido algumas disciplinas que elas são fundamentais para que a gente faça o estágio hospitalar. E ele faleceu quando eu estava no sexto, e no sétimo eu comecei a ver essas disciplinas, né? Tá, só antes disso, pra gente entender um pouquinho o contexto, ele tinha 33 anos, ele descobriu a leucemia. Em quanto tempo ele faleceu? Como é que foi? Deixa eu ver para vocês poderem entender. A gente se conheceu muitos anos antes. A gente se conheceu no nosso primeiro emprego, né? Eu era uma menina, ele também. Namoramos há algum tempo e nos separamos. Ficamos em torno de uns 4 anos separados, mais ou menos. Dentro desses 4 anos, ele adoeceu. Foi quando ele descobriu a leucemia, começou o tratamento, e nesse tempo que ele estava vivendo isso, eu vivia um outro lado muito difícil da minha vida, que foi a perca do meu pai também para o câncer, só que foi câncer de fígado. Então, eu acho que Deus é perfeito em tudo que ele faz e nessa hora não seria diferente. Então, ele não ia colocar 2 pessoas para mim, porque ia ser demais. Então, dentro desse tempo, o meu pai faleceu de câncer. E aí a gente se reencontrou. Quando a gente se reencontrou, ele fazia ainda tratamento, mas menos agressivo do que foi de início. Por exemplo, ele fazia só dos remédios já, né, quimioterápicos e tudo. Não precisava ir fazer quimioterapia. Os cabelos já tinham retornado, porque ele chegou a perder os cabelos e tudo. Foi uma fase muito difícil da vida dele. Quando eu cheguei de volta para a vida dele, então ele só fazia uso das medicações. E a gente ele iria nos acompanhamentos de 2 em 2 meses, primeiro de uma semana, depois em mês, depois de 2.
E ele nunca quis que eu o acompanhasse. Eu sempre me colocava, né, à disposição, mas ele nunca quis. E eu respeitava, porque a gente tinha uma cumplicidade muito grande, que era, se ele falar para mim que isso aqui é plástico, então tá, isso aqui para mim é plástico agora. Então, se ele me dizer que estava tudo bem, eu acreditava que estava tudo bem. E isso é um dado importante, gravem isso. Eu pensei que estava tudo bem porque era isso que ele me falava. E quando foi, se eu estiver atropelando, você me diga. Não, pode falar, tranquilo. Então, quando chegou um certo dado momento de 2018, em setembro, para ser mais exato, ele chegou comigo e falou que havia tido alta, que ele estava curado, que não existia mais nada. Nossa. E eu transbordei de felicidade como qualquer outra pessoa, qualquer outro familiar, namorada, noivo iria ficar. E aí eu me lembro que eu olhei pra ele e falei, então bora comemorar, bora fazer uma festa, bora... Meu Deus, eu não acredito. Eu me lembro que eu fiquei radiante quando ele me falou isso. Sim. E a gente tava indo pra faculdade. E aí ele falou assim, não vamos fazer isso não. E ele era uma pessoa muito, muito, muito querida, que quando ele precisou, por exemplo, de sangue, a empresa que ele trabalhava encheu um ônibus e foram doar pra ele sangue. Então, eu falei, vamos dividir com todo mundo e tal. E ele, não, vamos deixar quieto. Então, como ele tinha 33 anos, ele tinha um perfil de senhorzinho, sabe? Uhum. E aí então tá, eu vou respeitar. Se você não quer, tudo bem, eu vou respeitar. Abafou. Só que tempos depois, eu descobri que nesse dia, na verdade, foi o dia que ele foi desenganado. Basicamente. Nossa. Deus. Então, tipo, ele criou esse cenário para não te deixar pior, mas ele já sabia que ele já sabia. Deixa eu só fazer uma pergunta para ela. Como assim a gente não se conhece? Estamos nos conhecendo hoje, né? Sim. Meu filho também faleceu de leucemia e que a gente acaba tendo uma curiosidade, assim, quando conversa com outras pessoas que também passaram por isso e tal. O meu menino ele não chegou a essa questão né, igual do seu noivo ali de desenganado, né? Ele não chegou aí para nem questão de transplante de medula óssea, ele nunca chegou a comentar isso com você? Não, o que foi nessa parte que eu não estava, né, na vida dele. Entendi. Quando foi essa parte que ele foi fazer o tratamento, ele não tinha respondido. Então o médico foi e falou sobre essa possibilidade do transplante, né, da medula. Só que aí a mãe dele sempre foi uma mulher de muita fé e pediu para que o médico tentasse novamente fazer o tratamento mais um protocolo, sem antes recorrer ao transplante. E aí o médico, como sempre as mães, a gente consegue ali de alguma forma comover e tudo mais. E ele cedeu. Ele falou, então vamos tentar de novo. E ele respondeu ao tratamento. Daí ele não fez. Então, quando vocês retornaram, o namoro, o noivado de vocês, logo depois, ele já estava, então, logo depois ele faleceu? Não, a gente ainda ficou 5, 6 anos. Então você pegou um processo grande com ele. Isso, eu peguei, sabe? Então ele ficou lutando contra a doença há muito tempo. Ainda ficou um tempinho ainda, sabe? Tanto que, e aí por isso que hoje não. Hoje, se fosse hoje, se ele chegasse pra mim e dissesse, tive alta, eu saberia que era mentira. Hoje eu sei. Hoje o meu conhecimento, eu tenho certeza hoje quando a pessoa vai dizer pra mim isso. Mas naquele tempo eu não sabia. Por exemplo, lá nesse hospital, quando você inteira 10 anos de tratamento, sem nada, tudo ok nos teus exames, você vai lá, balança o sininho. E aí é que você comunica ao mundo e ao universo que você está de alta, porque você está curado. Você já passou até da fase remissiva, que eles falam, né? Só que eu não sabia disso. E mais uma vez, eu acreditava piamente em tudo que ele me falava. A gente tinha uma cumplicidade muito grande, que o que o outro falava, o outro respeitava, e é isso, e acabou. Então, quando ele falou pra ti que estava curado em setembro... Eu acreditei. Acreditou, e aí vocês continuaram a vida normal. Você estava terminando, estava no 6º ano de faculdade. Ele estudava duramente da mesma forma. Ele fazia engenharia, né? Engenharia elétrica, e eu fazia psicologia. E mas ele não deu nenhum sinal? Não. Ele ia aos sábados pro futebol dele. Saúde normal, tipo, vida normal. Íamos pra igreja, que a gente ia todos os domingos pra igreja regularmente. E fazia tudo normal. E aí ele faleceu em? Novembro. Então, setembro, outubro, né? 3 meses.
que é normalmente um dos médicos que fizeram a mesma coisa com o meu pai. Foi a mesma coisa. E veja, né? Deram 3 meses, só que do meu pai ele nos avisou. E o meu noivo não. Porque a leucemia é uma das coisas assim que quando a pessoa ela tá em tratamento ou a doença ela avança, a pessoa ela fica debilitada. Eu lembro do meu menino, ele não tinha, chegava no hospital, ele tava, nossa, você sabe, eu via aquelas crianças correndo, e geralmente quando a pessoa é da fase adulta, assim, porque já entende o que tá acontecendo com o corpo, né? Sim. A própria mente acaba não ajudando muito, né? E você falando que ele foi pro futebol, tudo assim, né? Ia. Ele ia. Depois os amigos dele me disseram que viam um certo cansaço, Sim. mas que ele dizia, não. E a mãe dele nessa história, ela tava também na mesma situação que você? Ou ela já sabia? Ninguém sabia. Ele decidiu não contar pra ninguém. Então, meninas, quando eu descobri isso, meses depois, me deu muita raiva dele. Me deu raiva porque eu me senti enganada. Sim. Me deu raiva porque ele não perguntou de mim se eu queria passar por isso. E aí me veio o luto de novo. Veio tudo de novo, como se ele tivesse acabado de falecer. O teu pai já tinha falecido. Já, né? meu pai faleceu em 2013. 2013. E ele foi em 2018. 5 anos depois. E aí eu fiquei, não acredito que ele fez isso comigo, por que ele não me perguntou, por que ele não me falou. Hoje não. Hoje eu entendo. E se eu tivesse forças, talvez faria a mesma coisa que ele. Sim. Porque deve ser horrível você estar nos seus últimos dias e as pessoas estão te olhando com a cara de piedade, chorosas, não aproveitando aquele tempo, porque a gente não aproveita, a gente ia começar a chorar. Ele me conhecia muito bem para saber que eu ia fazer isso. Né? Então, hoje eu entendo ele, eu até peço desculpa de um dia ter sentido a raiva que eu senti. Mas a gente é humana e nessa hora eu sou muito sincera com vocês em dizer que eu fiquei muito chateada. E a minha pergunta pra ti, assim, um pouco agora, né? Você contou um pouco da história, do que aconteceu contigo, desse luto, é o segundo luto que você estava passando. E você já estava praticamente na metade da psicologia ali, né? Dava mais da metade. Mais da metade ali, Isso. né? Então já tinha uma bagagem da área da psicologia bastante grande. Isso te ajudou? Hoje, olhando naquele momento, eu sei que hoje você tá, né, mais madura, mas de alguma forma o conhecimento de tudo que você tinha vivido te ajudou em alguma coisa? Não. Em absolutamente não. E aí, depois que aconteceu a morte dele, final de ano, como que foi pra ti, assim? Você retomou a faculdade? Você continuou a faculdade? Continuei a faculdade na mesma instituição e foi muito doloroso. A minha rede de apoio foi o meu tudo. Naquele momento. Sim. Por que eu falo que a minha rede de apoio foi tudo? Porque eu também fiquei chateada com Deus. Sim. Você é bem comum, naquela época? Já era cristã? Ele era um dizimista fiel. Eu tô para me conhecer uma pessoa mais fiel no dízimo do que ele. Ele era tudo, cada centavo. Se dava lá que era para ser tal, ele fazia assim, com tudo, com salário, com décimo, com tudo que caísse na mão dele, ele fazia. Eu de verdade ainda tô para me conhecer uma pessoa mais correta com isso do que ele. Então me veio muita revolta com Deus do porquê ele. Ele não lhe agradou? Eu falo, ele não lhe agradou? Fui eu que errei em alguma coisa? E aí o senhor tá me castigando e aí o senhor levou ele? A gente tem que achar o culpado. A gente a gente tenta achar um culpado. Então eu questionava muito Deus, por quê? Por que ele? E aí quando foi um tempinho depois, não muito, um primo meu, que eu chamo de irmão, casou. E aí ele me chamou pro casamento. E foi muito difícil pra mim naquele casamento, naquele dia. Tanto que ele olhou pra mim e disse, mana, eu sei que tu tá fazendo um esforço enorme pra tu estar aqui. Eu falei, eu tô. E a cerimônia acontecendo e eu chorava, e eu só ficava perguntando por que eles são merecedores de passar por esse momento e eu e o Carlos não fomos. Nossa, que difícil. Eu passei o casamento todo perguntando isso. E aí eu tenho uma filha, né, a Maísa, que vai fazer 16 anos. Na época não, ela tinha ele como pai, ela tem como pai até hoje. E ai de quem diga pra ela que não é pai. Então ela chama papai Carlinhos até hoje. E ela me resgatou, assim. Eu acho que a parte mais que foi que me tirou disso tudo foi ela. E ela, eu vou voltar aqui rapidinho só para vocês entenderem quando eu digo que ela tirou. Quando estávamos no velório dele, eu chorando muito, sofrendo muito,
sentada, próxima à cabeceira da urna dele. E ela do meu ladinho aqui. E eu olhei pra ele fazendo carinho nos cabelos dele e falei bem assim, meu amor, como é que eu vou ser feliz sem você agora? E aí ela me fez assim. E eu, oi, amor. Aí ela, e eu, mãe? A senhora vai mais ser feliz comigo, não? E aquilo me deu Um estalo. um estalo. Aí eu olhei pra ela, continuando chorando. Eu falei, amor, perdoa, mamãe. A mamãe tá tão triste que a mamãe não sabe o que tá falando. Mas mal sabe ela, quer dizer, agora ela sabe, pela idade dela, eu contei isso a ela, Sim. que nessa hora ela me fez me desistir de querer deixar de viver. Uhum. Porque eu já tinha decidido que quando eu voltasse do cemitério, eu ia ficar em cima da cama e eu só ia sair de lá quando eu não tivesse mais vida. Eu pensei nisso. Porque a dor estava muito insuportável. Porque quando a gente perde alguém, tipo marido, noivo, Companheiro. você meio que perde o teu futuro. Sim. Por quê? Porque a gente era muito... Tava tudo certinho. Quando que a gente ia casar, quando a gente ia formar, quando a gente ia casar, o que que a gente ia fazer. Tava tudo muito certo. Tudo programado. Então eu não via mais ele, eu não via mais meu futuro. Eu não via nada. Sim. Você perde um suporte, né? E aí eu só ficava... E quando foi no hospital, ele estava preocupado comigo e eu com ele. Por que que eu digo isso? Porque ele olhou para mim, eu nunca vou esquecer, ele estava deitado e eu estava no cantinho do quarto, porque foi uma hora muito complicada, que foi antes de levarem ele para o CTI, quando ele piorou muito. Eu estava na cabeceira dele, fazendo carinho de novo, que eu tinha essa mania de ficar fazendo carinho na cabeça dele. E aí o enfermeiro entrava o tempo todo para tirar, né? Filho, pressão, não sei o que, não sei o que. E uma dessas vezes, eu vi que mudou, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, e eu vi que mudou a expressão do enfermeiro. Aí eu já olhei e falei, o que foi? Aí, não, nada, daqui a pouco eu volto. Aí eu, não, aconteceu alguma coisa. Aí eu pegava esqueci agora o suporte que ele estava escarrando, tudinho, botando sangue. E eu dava. Quando eu vi, foi entrando um monte de gente dentro do quarto. Enfermeiro e máquinas e não sei o que, eles empurrando, sabe? E aí não tem... Parece coisa de filme. É assim que eu vejo. Eu fui sendo colocada, me afastando, e os médicos e toda a equipe tomando conta dele. E aí eu fui pro cantinho. E eu fiquei lá, assim, no cantinho, tentando ali entender, orando e sei lá o que mais que eu tava fazendo, que eu não lembro. Eu só tava assustada. Literalmente, sozinha e assustada. E ele sabia que eu tava assustada, então ele olhou pra mim e fez assim e assim. Que era o gesto que ele te diz, calma, tá tudo bem. E eu só assinei com a cabeça. E naquela hora... É que você contando assim, Eu tô me segurando Passa muito um aqui. filme, mas passa, porque você falando tudo isso foi exatamente o que aconteceu com o meu menino também. Isso. E não tem como não segurar a lágrima. Não, que é isso. Eu tô segurando a minha aqui. E aí levaram ele. E aí quando levaram ele, parece que eu tive a permissão, agora eu posso desabar. Porque eu queria passar a coisa pra ele e ele queria passar pra mim. E como eu dizer hoje que, foi um amor, não foi. Ele vai ser meu amor pra toda a vida. Hoje eu tenho uma outra pessoa. Uma pessoa incrível e que entende, inclusive, que eu ia vir aqui falar dele. Que sabe que faz parte da minha vida. E eu morro de medo, menina, de hoje passar isso de novo. Imagino. Mas é um medo. Imagino. E assim, Horroroso. com toda essa tua trajetória, você terminou a faculdade, permaneceu, né, no mesmo local que vocês estudavam. Como que foi para você retomar tudo isso, assim? Porque foi final de ano também, né? Acho que até... O teu também foi, né? Não, meu foi em março. Março, o teu foi no começo, é verdade. Mas assim, o final de ano ele traz... O meu foi em outubro, então foi, né? Então chega... Mas para quem perde alguém, os finais de ano são Isso, terríveis, são né? terríveis. E o primeiro, então... O primeiro, não, o primeiro um negócio assim que a gente negócio nem devastador. A A gente gente não sabe como é que vai ser, só porque é tudo sobrevive. novo. Isso. Né? Eu me Primeira vez que recordo. pessoa, né? Que nesse Natal em específico, a minha família é muito grande de Manaus. Mas a gente tem muita gente espalhada. Aqui no Paraná, em Floripa, na Alemanha, em Belém. A gente tem tudo quanto é canto. E justamente nesse, ia muita gente
pra lá, daqui, de fora do país. Estavam todos lá. E eu me lembro que eu não queria ir. Sim. Falei, não vou. Ai, mãe, não, só me deixa aqui na cama, eu só quero ficar quietinha. Ela, bora, minha filha, faz um esforço. O Carlos não querer ser assim, né? Vamos lá, você fica lá quietinha e tal. Aí eu fui, porque eu sei que eu ia ser voto vencido, não iam me deixar e tá, vamos. Só que assim, aqui ó, acontecendo o Natal e deu aqui ó. Sim. E aí tive uma pessoa que chegou comigo e falou assim, faz um esforço. Eu falei, eu já tô fazendo, eu tô aqui. Hoje meu mínimo é meu máximo. Eu tô aqui. E aí? Não dava, porque era uma época que a gente ficava junto. Ele ia lá, comemorava com a família dele, que ele é uma pessoa super família. E depois a gente tava junto. Foi assim durante anos. Mas naquele ano não mais. Então eu tava tentando entender que ele não ia mais aparecer naquele portão. Sim. E foi duro pra mim continuar. Na faculdade, a minha rede de apoio era fenomenal. Sim. Só que eu comecei a ter disciplina, foi tanatologia, que é o aprofundamento, que é estudo de morte, e psicologia hospitalar. Eu fui muito bem nas minhas provas. Porque eu sou uma boa aluna? Não, porque eu vivi. Minhas notas foram ótimas. Você nem precisou estudar. Eu não precisei estudar. Porque você viveu na Eu vivi. prática. E eu tinha até hoje em dia essa prova com a marca das minhas lágrimas. E a minha professora, eu via que ela sofria junto comigo. Porque ela olhava pra mim e ela, filha, você não quer parar um pouco? Você não quer fazer outro momento? Eu não. Porque eu não vou estar bem daqui a alguns dias. Sim. Vai continuar doendo. Então, se eu parar agora, depois... Então, deixa eu logo passar logo por tudo isso. E aí, as minhas amigas fenomenais, eu tinha uma amiga que eu saía, às vezes, quando tava explicação, né? A minha professora me olhava e ela... Eu via que ela tinha muito cuidado com o que ela ia falar por causa de mim. E todo mundo da sala me olhava também junto. Eu percebia que me olhava as minhas amigas preocupadas comigo. Só que tinha algumas vezes, Vanessa, Michele, que eu não conseguia. Eu levantava e ia pro banheiro chorar. Sim. Aí alguma das minhas amigas, parece que elas se combinavam. Eu acho, a tua vez, vai uma, vai outra. E aí tinha uma que quando ela ia, toda vez ela não aguentava. Ela começava a chorar junto comigo. Ela me abraçava, ela chorava. Ela vivia junto comigo, tudinho. Tudo. E aí a gente voltava pra sala. E a professora olhava, posso? Posso. E aí a gente continuava. Fácil, nem um pouco. Nem eu sei como foi que eu consegui. Mas eu acho que foi porque no final eu dediquei tudo isso a ele. Sim. Porque a gente sonhou junto. A gente sonhou junto. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fecho os meus olhos e eu lembro exatamente como foi hoje a gente entrando na faculdade, dizendo que a gente ia se formar. E tu continuou com a mesma ideia de permanecer na psicologia hospitalar? Sim. E mais que isso, eu queria fazer estágio na Fundação SECOM. Que legal. Que é de oncologia lá, de referência em Manaus. E eu fui pra lá. E ele fez todo o tratamento dele, era particular, mas o médico dele saiu lá e só ficou na fundação. Ele falou, então, eu vou atrás do senhor na fundação, mas eu não lhe deixo. Por quê? Porque ele tirou ele de momentos muito críticos. Que ele conseguiu puxar de volta. E aí ele foi pra lá. Pra esse hospital que depois eu fui lá, fiz estágio. Por isso que eu digo que hoje o conhecimento que eu tenho, ele não iria conseguir mentir pra mim. E né, por você ter se formado psicóloga, assim, na questão, assim, quando ele veio a falecer, você chegou a fazer terapia com alguém, acompanhamento? Eu não cheguei. Quem, na verdade, me ajudou foi uma professora minha, que era coordenadora do curso. Ela foi uma pessoa que foi fundamental para mim. Ela que meio que fazia essa terapia, porque ela via quando eu não estava muito bem. Ela chegava comigo ali no canto e conversava. Inclusive, nesse dia que eu descobri que ele sabia da partida dele, que eu fiquei muito mal, ela me conhecia muito bem, e ela já, quando eu entrei, porque eu fazia estágio na clínica da faculdade, quando eu entrei, ela já olhou pra mim, tu não tá bem. O que foi? E eu, não, tu não vai me enganar, não. Tem alguma coisa aí, o que foi? Aí eu peguei e chamei, que eu realmente tava transbordando, falei pra ela, e olha o que ela me ensinou. Muito bom. Ela, Mafisa, será que ele não deixou nenhuma carta pra ti? Será alguma coisa para te explicar e tudo? Eu falei,
professora, acho que não, porque senão a mãe dele já teria me entregue e tal. Ela falou, não tem aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Que ele deixa pra ela. Ela falou pra mim ter ele como se fosse a carta dele pra mim. Ela assiste esse filme de novo e vê essa carta. E eu fiz exatamente isso. Então, hoje eu assisto aquele filme não mais da mesma forma. E aí eu fiquei, realmente, eu peguei aquela carta daquele filme pra mim, assim. Porque faz parte, pela questão do luto, por ela ver que eu tava de novo, vivendo o luto todo de novo. E com várias perguntas do porquê que tu não me disse, porquê que tu não isso, porquê. Então, por isso que ela apontou esse filme pra me assistir e pegar essa parte do filme pra mim. Aí tu se formou, continuou trabalhando lá em Manaus e você mora aqui agora você mora aqui em Campo Largo. Isso. Há quanto tempo você tá aqui no Paraná? Eu cheguei dia 7 de janeiro desse ano. Ah, você chegou esse ano. Então Isso, recente. foi esse ano. Ah, tá. Então você tava lá com a tua vida lá em Manaus, atuando, tudo. Isso. Entendi. É porque quando eu comecei a fazer estágio no Secom, eu nunca mais quis Você sair de lá. formou em que ano? Desculpa. A gente termina 2020 e na graduação de janeiro de 2021, que foi na época de pandemia. Sim. Daí eu fiz um trabalho que é lindo, modéstia à parte. Eu amo esse trabalho, que ele fala sobre o luto proibido, a dor da partida sem despedida, que eu fiz com famílias enlutadas. Na época do Covid? Na época do Covid. Nossa. Então, desde aí eu fui me preparando, sabe? Teve isso que eu senti na pele, na alma, na vida, em todas as estruturas e formas que vocês sabem exatamente, infelizmente, como é. Sim. E eu fui me construindo o meu profissional nisso. Dentro do hospital tem o setor de cuidados paliativos. Quando eu me formei, eu fui convidada a participar do setor. Eles viam minha movimentação, eles viam como eu era, e aí eu fui convidada, que foi um professor meu, que falou assim, Marfisa, estou gostando de como você está aqui, você não quer fazer parte? E eu tinha um sonho, só que eu ficava meio constrangida de pedir, né? Eu não vou deixar, né? E aí, quando me convidaram para fazer parte desse setor, foi a minha maior alegria, porque eu queria aprender mais desse mundo. Que apesar de ser doloroso, mas ele tem... Hoje eu vejo muita beleza em muitas coisas que a gente não vê mais, inclusive na morte. Sim. É algo que hoje eu vejo uma beleza que tem pessoas que quando eu falo fica... Ai? Acho, né? Falei, eu comecei a compreender a morte de uma forma diferente. Então, se tu me dissesse, se eu passar hoje, a profissão vai me ajudar? Acho que hoje sim. Naquele tempo, não. Naquele tempo, não mesmo. O que mudou na tua cabeça depois do que tu passou e com toda a tua bagagem de psicóloga, e inclusive nessa área que muitas vezes não é tão falada, na verdade até está sendo mais falada, eu falo muito que tipo, depois do Covid a gente teve que lidar muito com a morte, né? Foi algo... né, global, então assim, o luto ele veio de uma forma que foi colocada meio que goela abaixo das pessoas, né? A gente teve que lidar muito, porque na verdade são assuntos que a gente acaba fugindo, a morte em si não é falada, né? As rodas de conversa, quando você fala sobre doenças, sobre a morte. Quando você fala que você está doente, que você está num processo de tratamento de câncer, que você tem uma doença que não tem cura, as pessoas já vão saindo do lugar, já vão se afastando, porque parece que é algo que é... O luto parece contagioso, né? Então, parece uma doença contagiosa. Então, poxa, eu não vou ficar falando nessa roda aqui, porque esse assunto eu não quero que chegue lá em casa, sabe? Sim. E eu acho que é justamente o contrário. Até na tanatologia eles falam sobre isso, né? Que a gente precisa falar sobre a morte. Exato. Porque a única certeza que a gente tem é a morte. Sim, exatamente. Né? Então, assim, abordar a morte de uma maneira natural e tentar trazer ela de uma forma como uma lição de vida. Quem vive algum luto, independente do que seja ele, você vê a vida de outra forma. Exatamente. Você passa a ver o mundo de outra forma. Você passa a ver o tempo, o que é mais precioso de outra forma, né? A gente conquista tanto, a gente quer conquistar, a gente quer ter as coisas. A gente até estava falando antes de começar a gravar sobre isso, né? Sobre as nossas fugas, que a gente acaba fugindo para algumas outras áreas. Tem gente que se enfia na depressão e não quer sair de casa.
E tem gente que justamente ao contrário, ela se enfia em trabalho, e aí quando você vê, você está deixando o mais importante. Então, como psicóloga, como que a gente pode equilibrar isso? Porque assim, a gente tem, eu falo por mim, Vanessa. Estava conversando com o Juliano e com o Otávio aqui atrás e a gente passa por problemas, a gente passa por depressões, a gente passa por crises de ansiedade, todo mundo tem seus dias mal. E tem gente que tem vontade de ficar jogado numa cama e tem gente que acaba indo para um outro lado. Eu tive o meu tempo, né, 2 anos ali, que eu tive que continuar vivendo depois da morte da Lulu. Tive a minha vida para continuar tocando, tenho os meus filhos, tenho minha casa, tenho tudo isso para continuar tocando minha família, mas eu não tinha vontade, sabe? Eu acordava e dormia de pijama, eu passava o dia de pijama. E hoje, o fato de ter algo né, ter algo para ir, ter algo para trabalhar, ter alguma coisa, me motivou a voltar a me arrumar, voltar a olhar para mim, voltar a querer me cuidar. Mas agora eu tô vendo que eu tô indo para um outro lado, sabe? Que Deus me pegou essa semana. Tipo, calma, Vanessa, segura aí. Porque você tá indo para um ativismo que você tá deixando de lado de novo o que é mais importante. Então, a minha pergunta para ti, agora como psicóloga, né? A gente vai aproveitar, para quem tá assistindo também. Como que a gente pode dosar isso, Mafisa? Até quando a prostração ela é perigosa e até quando o ativismo ele é perigoso? A gente achar essa linha de equilíbrio é muito difícil, mas como que a gente pode perceber, nós leigos, como que a gente pode perceber que a gente está indo para um lado demais, para o outro demais? Como que a gente pode perceber isso? Quais os sinais que a gente tem que atentar? Na verdade, a gente fala sobre o luto. Hoje não se fala mais luto patológico, né? Hoje se fala luto complicado, né? Eu, pra te falar bem a verdade, falando de forma profissional e pessoal, tudo junto, eu não sou muito a favor desse tempo que é colocado pela ciência. Eu não sou a favor disso. Por quê? Porque a gente lida de formas diferentes. Eu posso dizer que até hoje eu estou em luto. Com a diferença que hoje eu estou vivendo, estou me permitindo seguir. Sim. Que foi um pedido dele também. Só que, obviamente, foi bem sutil a forma que ele me falou, só que eu não sabia. Depois é que tu vai lembrando e tu vai, caramba, era isso que ele queria dizer. Então, o tempo, ele é muito subjetivo. E eu acho muito cruel quando eu coloco 1 ano pra te ficar boa. Eu acho muito cruel. E a gente mora numa sociedade que ela quer te colocar tempo pra tudo. Nossa, que perfeito ouvir isso. Eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, ia fazer 3 anos, faltava 1 mês para 3 anos. Você acha que não teve pessoas que falou para mim que quem morreu foi ele, não eu? Sim. Muitas. Mas você acha que também não teve alguém que falou, nossa, acabou o amor? Sim. Nossa. Já? Os fiscais do luto, né, que a gente fala. Os fiscais do luto. Temos assim, ó. Muitos. É o que, na verdade, é o que mais tem. Então, é muito cruel a sociedade que a gente vive. Então, vai você. E o que eu sempre falo, a rede de apoio. Sim. Tu só vai conseguir perceber isso se tu tiver uma boa rede de apoio. Porque sozinho é difícil, né? Eles que te alertam, assim, né? As pessoas que... É eles que vão te dando uns toques. E aí tu vai... Caramba. É verdade. Tu vai... Sabe? Parece assim que tu tá com água aqui e tu tá assim, tentando. E tem alguém te puxando. Eu vejo exatamente isso quando a minha filha... Sim. Era como se eu estivesse afundando, sabe? E ela tivesse puxado assim na minha mão. Sim. É exatamente assim que eu vejo. Então, a primeira coisa que eu digo é viva seu luto. Fale da pessoa que morreu. Por que que o nome da pessoa que morreu virou tabu em casa porque morreu? Sim. Pior erro que a gente comete é esse. Exato. Não é só a morte que virou tabu. O nome da pessoa que morreu virou tabu na tua casa. Graças a Deus, não na minha. Graças a Deus, na minha também não. Na minha também não, graças. Eu posso falar, eu podia falar. E aí depois eu comecei a cair numa neura, meninas, que as pessoas estavam cansadas de escutar. Sim.
Porque tu começa a ficar repetitivo. Sim. Por quê? Porque as histórias são as mesmas, porque não tem novas histórias. Exatamente. Não é de um namoro. As fotos Agora que também. eu vou te falar que eu fui ontem num restaurante super e depois a gente foi numa chácara. Não é. Não eu vou te existe. contar daquele jantar e amanhã eu vou te contar de novo desse mesmo jantar. E as fotos também se repetem, E as né? fotos se repetem. Exatamente isso. Puxa vida, é verdade. E aí eu falei, cara, eu tô enchendo. E aí teve novamente uma amiga minha. A gente saiu da faculdade e eu tava até aqui querendo chorar e eu rápido querendo sair. Eu acho que elas ficavam muito de olho em mim, elas cuidavam muito de mim. E aí eu fui pro carro e eu chorava e veio uma aqui, ó, na janelinha. Baixa, Má. Quando ela me viu, eu acabada de chorar. Ela, o que foi? Tu tava bem, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi que eu fui e falei pra ela que eu achava que elas estavam cansadas de me ouvir. Teve uma bronca daquelas. Quem foi que te falou que a gente tá cansada? E aí eu pude de novo voltar e falar as mesmas histórias. Que eu posso. Eu percebo, que bom que tem isso, mas eu percebo que nem sempre é assim. Não. Eu tô passando exatamente por isso agora. Eu tô passando exatamente pelo que você tá passando, que você já passou. Né? Porque como vocês já estão há mais tempo nesse mundo, eu tô indo pros 3 anos, né? Dia 6 de outubro, vai fazer 3 anos que a Lulu faleceu. E eu tô entrando nesse looping agora, de me sentir repetitiva. Eu acho que talvez por isso que eu meio que me encolhi, sabe? Eu me encolhi. A gente estava conversando sobre isso, né? Eu me encolhi no meu trabalho que eu estava fazendo, porque eu usei, né? Eu estava usando a rede social. A gente tem o programa, a gente vai ter os grupos terapêuticos que você vai estar junto. E eu tava me encolhendo. Porque eu tô me sentindo repetitiva, eu tô me sentindo chata, sabe? Aí eu olho as histórias das pessoas, elas estão em novas histórias. E eu sigo exatamente assim. Eu sigo lá em 2000, eu sigo lá 3 anos atrás. Isso. Em 2022. Então, assim, é muito... Você se sente sufocada de novo, sabe? E eu acho que isso acaba com a gente, porque... O luto, eu sempre falo desde o começo que para mim, uma das coisas que me fez hoje estar aqui é poder colocar para fora. Exatamente. Porque o luto é como se fosse a panela de pressão mesmo. Você tem que soltar a pressãozinha ali aos poucos, porque se ela fica ali, ela explode. Exato. Uma hora ou outra ela explode. Eu costumo falar, Vanessa, pros meus pacientes que a gente tem um potinho interno. E esse potinho ao longo da tua vida, por exemplo, eu tenho 37 anos, meu potinho tem 37 anos aqui. E aí eu vou botando uma tristeza, uma mágoa, um luto, outro luto, uma raiva, e tu vai enchendo, tu vai enchendo. E uma hora esse teu potinho transborda. E aí vem todos os transtornos que a gente tá começando a ficar mais familiarizado cada vez mais. Por quê? Porque sempre tem um amigo, tem um parente, tem não sei o que, ou a gente tá passando. Então, tu tem que esvaziar esse teu potinho. Então, você tem que falar da pessoa. Eu tenho uma família extraordinária, eu tenho amigos extraordinários que me permitiram fazer esse esvaziamento diariamente. Inclusive, quando falei que vinha para cá, falamos novamente algumas histórias dele. Elas me permitem. A minha mãe, a minha irmã e a minha filha, que são as 3 pessoas que mais escutaram as histórias. Mais escutaram. A minha mãe fala que ela perdeu um filho também. Sim. Que minha mãe amava ele demais. Minha mãe sofria porque ela me olhava e eu não parava de chorar, e ela chorava por mim, ela chorava por ele porque tinha um carinho muito grande por ela, e ela ficou ali vendo, que ela me falou assim, ela me via meio que me acabando, e ela, o que eu vou poder fazer? Porque a gente causa isso, né? Por exemplo, a mãe, a noiva, o filho, a gente, não é que a gente sente mais, mas a gente sente de uma forma diferente de todos os outros, eu digo, né? Principalmente se a gente mora com a pessoa. Você vai voltar, todo mundo depois do velório vai voltar para suas casas. Exatamente, para suas vidas. Não é para suas vidas, a gente não. Assim, exatamente. É igual eu falei pra Vanessa, contei, né, no nosso primeiro episódio, né, que no caso nós como mães, né, além de ter perdido nossos filhos, a gente tá vivendo a nossa dor, né, e eu tive que viver também a dor do luto dos meus filhos que perderam o irmão, né. O meu mais novo, na época, tinha 4 anos, ele falava, mãe, eu quero morrer. Ele chegava pra mim.
Mas o filho, por que você quer morrer? Porque eu quero ir com meu irmão. Porque ele sabia que se ele morresse, ele ia com o irmão dele, entendeu? E ele sempre falou sobre eternidade, né? Sobre isso, né? Então, como é difícil, né? É igual você falou, quando a gente vive junto ali com a pessoa, e são as pessoas que mais vão ouvir a gente e vão chorar conosco, né? Uma das coisas que foi libertador para mim foi uma palestra que eu fui, até foi na PIB lá em Curitiba, que tem um trabalho lá da psicologia muito legal, que eles têm seminário sobre luto, né? E foi uma psicóloga também na parte de tanatologia. E foi aí que eu entendi. Era bem recente ainda da morte da Luísa, acho que fazia 6, 7 meses. Eu tava naquele processo ainda, tipo, né, que uns falavam, meu Deus, tá na hora de tu olhar pra vida. Aí eu me sentia culpada por às vezes, colocar uma roupa e sair. Eu me senti culpada em fazer minha unha. Eu me sentia culpada em ir no salão, fazer minha Eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada, entende? Ou, ao mesmo tempo, outros vinham, nossa, você só chora, sabe? Então, a gente tem que lidar com muitas coisas, né? Você sabe disso. E a psicóloga falou uma coisa que me libertou, assim. Porque o tempo, ele é muito cruel. E as pessoas colocam tempo pra ti. O luto você tem que durar 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que voltar à vida. Gente, como que uma pessoa que eu amo, que saiu de dentro de mim... Como que eu vou voltar a viver, voltar ao normal 100%? Nunca mais. Sim. E ela falou uma coisa que me libertou, assim, que o luto, você transita pelos 2 polos o resto da vida. É o polo da alegria e o polo da tristeza. Sim. Você vai passar o resto da vida transitando pelos 2 lados. E aí, se você for olhar para a vida no geral, é exatamente isso. Você vai transitar, mesmo sem ter passado pelo luto. Sim. Você vai transitar pelo polo da alegria e pelo polo da tristeza. Você nunca vai estar 100% alegre e nunca 100% triste. É sobre isso. É sobre isso. Então, o luto, ele só é mais uma bagagem que, infelizmente, nós fomos escolhidas a passar, né? O porquê, eu até hoje não sei. O porquê que Deus me escolheu para entregar a minha filha, a Michelle, ou você para entregar, na época, o amor da tua vida, que ainda segue sendo, a gente não sabe por quê. Porque quem está assistindo hoje se pergunta, por que eu fui escolhido? Eu não sei, mas a vida, ela é sobre 2 polos, da tristeza e da alegria. A gente vai transitar o resto da nossa vida sobre ele. E como lidar com isso? Porque a gente acha que o fracasso é você ser triste. E o sucesso é você ser alegre. E não existe isso, é uma utopia, né? Com certeza. Eu costumo falar para meus pacientes que a nossa vida é isso aqui, ó. Exato. Essas nuances. Quando é que luz alerta? É quando tá aqui assim, ó, e só fica aqui, ó. Opa, aqui tá errado, porque já era pra ter subido aqui. Já era pra ter subido. Sim. A montanha-russa, né? É sobre isso. A gente pode ficar aqui, a gente não pode permanecer aqui. E o luto deixa a gente um pouquinho mais de tempo aqui. Mas, mas justifica por a gente estar aqui. Sim. Entende? Então, realmente, eu hoje, para te dizer, e é o que eu vejo muito, falo muito com meus pacientes, é a rede de apoio. Se permita viver o luto, mas se permita ser ajudado. Apoiado. Você não está sozinho nisso. Mas é porque sempre tem um mais. Não, gente. Você quer chorar? Hoje chora. Você quer hoje, você pode estar hoje, né? Porque tem questão de trabalho, mas se você pode hoje estar em cima da cama e chorar, vai pra cima da cama e chorar. É isso que vai te fazer bem? Então faz. Sim. Mas amanhã, tenta levantar, tenta escovar os dentes, tenta tomar um café da manhã. A gente é um exercício, os pequenos esforços, são exercícios, né? Não queira hoje já acordar, vou sair, vou não sei o que, não. Hoje você vai conseguir isso, depois você vai conseguir isso aqui, depois você vai. E também não se importar com a nossa sociedade. É no seu tempo, né? É no teu tempo. Eu uma vez compartilhei, quando a gente se aproximou por conta disso, Vanessa, que na hora do velório, muitas pessoas iam, e tempos depois chegava comigo assim, mas você é jovem, né? Olha, com o tempo, isso e aquilo, e... Essas frases machucam mais, parece, e eu tava com muita raiva quando eu escutava, e a minha mãe, como um belo exemplo de mãe, ela ficava já ali, tipo assim, né? Pra quem chegasse, que ela sabia que ia falar, fala não, deixa, não fala não. Mas hoje...
Eu não tenho mais essa raiva dessas pessoas que falaram isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com isso. Então, elas pensam que estão ajudando. Então, meus amores, quem está assistindo hoje, não precisa falar nada. Exato. Quer uma orientação em velório? Fala nada. Fala nada. Só dá o ombro. Chora aqui, tô contigo. Tá sentado? Dá a mão assim. Tamo junto. Isso aí. Não fala isso. Dá um abraço, mas um abraço fraterno. Aquele abraço Aquele abraço que envolve, né? que te envolve, que te aquece, que deixa o coração Que tudo troca mais o coração quentinho. com o coração, né? E demora ali uns 10 segundinhos, porque é científico comprovado científico. que tu tá ajudando a pessoa. Que você libera ocitocina, né? Todo mundo me pergunta, eita, o que a gente vai falar? Não fala nada. Por favor, não fala nada. Porque às vezes, no teu ato de querer falar, você acha que você vai falar algo. Você estraga. Uhul! Você tá acabando e minando um pouquinho mais com a pessoa. Porque as pessoas que me falaram isso, parecia que eu tinha perdido meu celular. no objeto. Não era ele que eu ia trocar. Ah, mas hoje tu já não tá com alguém? Eu estou. Mas foi um processo para mim. Exato. E eu não deixei de lembrar. Exato. Porque a tua história ficou lá. Tanto que eu falo, quando eu me envolvo com alguém, nunca me peça para apagar nada dele, porque eu não vou apagar. Eu deixo você, mas não apago você. Porque se você me pedir isso, é porque você não tá respeitando minha história. A gente não tá falando de uma pessoa que deu errado e foi. A gente tá falando de uma pessoa que eu tive que aprender a viver sem. Não foi uma escolha minha. Por mim, a gente ia viver junto o resto das nossas vidas. Não foi uma escolha minha, não foi uma escolha dele. Foi uma escolha de Deus e eu só tenho que aceitar. Então, é por isso que eu falo sobre isso, né? De, queimando... Não, é só porque é uma parte como a minha irmã fala, né? Ela fala que é uma história de amor muito bonita, apesar de ter acabado como acabou, e realmente foi. Sabe, eu gosto muito de dar os exemplos. O filme Um Amor para Recordar foi minha vida, só que ao contrário. Literalmente, eu era do mundo, ele da igreja. Ele me leva para a igreja. Porque eu cresci, mas cresci em uma determinada religião e tal, mas me permitia muito das coisas do mundo, essas coisas. E aí ele me trouxe. Ele te resgatou. E ele, é exatamente aquele filme. Só troca. E como também é do filme, eu, ano que vem, me mudo novamente, mas para fazer medicina. Nossa! Porque eu não quero parar na psicologia, eu quero poder ajudar mais, eu quero poder fazer mais. Eu amo cuidados paliativos. E eu sei que ele tem muito disso. Se eu comecei com isso por um ponto, hoje eu continuo por outro. O meu TCC, que foi esse meu trabalho do luto, foi dedicado a ele. E mais esse também vai continuar sendo dedicado. Porque ele me motiva, mesmo não estando mais aqui. Sim. Porque ele acreditou sempre muito em mim, como a minha mãe, a minha irmã e a minha filha. Então, ele sempre vai ser lembrado. Uma parte muito bonita, muito dolorida, com certeza. Isso é inegável. Mas de uma parte muito bonita. E eu fico com essa parte. Eu acho que a gente escolhe a parte que a gente fica. Isso ajuda no nosso processo de luto. Qual é a parte que eu quero ficar? Aquela do hospital? Que eu fui afastada pelos profissionais para cuidarem dele? Ou eu quero ficar com a parte que, na mesma semana, eu fiquei paralisada com a minha coluna. Fui para o hospital, ele não quis que ninguém ficasse, ele quis ficar. E a gente sabe que paciente oncológico não fica em hospital se não for o paciente. Mas ele já sabia da condição dele. Então, o que ele quis? Eu vou cuidar dela enquanto eu posso cuidar. E ele cuidou. E era todo mundo brigando com ele no celular. Sai daí, não sei o quê, e ele lá comigo. Quando foi, eu saí no domingo, quando foi na terça, nós internamos, porque eu me internei junto com ele. Sim. Ele internou e ele falou, amor, vai pra casa, tua coluna, pega o carro. Eu falei, que coluna? Você até esquece da dor, né? Que coluna? Não tem coluna, não. Fui me abaixar, fui lavar os pés dele. Brincando com ele. De sexta para sábado eu levei ele para casa de outra forma. É muito louco isso. É né? muito, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por ele não ter ficado aqui sofrendo. Sim. Como a gente vê algumas pessoas, como eu vi muitos pacientes meus sofrendo dias, meses, anos. Então eu sempre tento tirar alguma coisa de bom. Sim. Será que dá para falar assim? De bom? Sabe? Aí vem essas coisas que a gente fica se machucando
Sim. sabe? De falar de bom, de feliz, de não sei o quê. A gente não sabe como pensar, processar isso, né? E como que as pessoas vão ver a gente, porque a gente pensa nisso. Como que as pessoas vão me ver? Exatamente. A gente, às vezes, a gente fala da sociedade, mas às vezes A gente é cruel com a gente mesmo. Exatamente. E aí, como eu falo também de novo para meus pacientes, o mundo pode tacar o pau na gente. O mundo pode fazer tudo com a gente, mas a gente não. A gente tem que se pegar no colo, fazer um cafuné e dizer que vai ficar tudo bem. Porque vai ficar, Vanessa, vai ficar, Michelle. E como é difícil a gente se perdoar, né? Eu falo assim, eu tenho essa dificuldade, sabe? De pensar assim, poxa, eu poderia ter feito aquilo e não fiz. Eu fico por que eu não consegui, por que eu não observei? E aí eu me lembro que quando tava perto dos dias, as minhas amigas falavam assim, as minhas amigas e a minha mãe falou assim, cara, não tá tão pálido, Mafisa. Aí o mãe, eu falo isso pra ele porque ele fica chateado, ele ficava chateado, se falasse que ele tava pálido. Aí eu ia com o jeito, amor, tu não acha que tu tá meio pálido? Aí, amor, tu sabe o que é que eu tenho. É normal, eu nunca mais vou ser aquele muito corado, ele diz, né? Não vai ser mais. Mas a gente via que ele tava ficando mais pálido do que você falou. Você vai ficando debilitada. E o dele surgiu uma coisa no joelho ali, como se fosse um tumor. E aí o médico depois explicou pra mim, quando ele faleceu, explicou que aquilo ali era o câncer querendo sair de alguma forma. E aí foi no joelho. Eu tenho foto disso até hoje. Eu tenho fotos também. Que ele me mandou, né? Até que eu vi que tava todo mundo brigando com ele, eu comecei a ficar com muita pena. Aí eu falei, não, amor, a Valéria tá vindo, a Valéria, minha irmã, ela tá vindo ficar aqui no hospital comigo. Eu já consegui andar, né? Eu falei, ela tá vindo aqui ficar comigo. Então, pode ir pra casa. Ele, não, mas quando tu sair, tu não pede, tá? Se não pede nada, tu me liga. Eu falei, tá bom, eu vou. Nisso foi a única coisa que foi diferente dele. Meu noivo era muito metódico, tudo era muito... Se ele gastasse com qualquer coisa, ele anotava. Quando ele foi me pegar no hospital, ele me levou, ele amor, já tem medicação para comprar? Passou? Eu falei, tem. Então vamos logo passar na drogaria. Passamos na drogaria. Ele comprou e junto ele trouxe 2 Magnos. Não tem aquele... Picolé. Aquele picolé? Ele trouxe 2, um para mim e um para minha irmã. Só que ele era... Então a gente estranhou. E é o mais caro ainda, né? Então, aí a minha irmã... Rapaz, o Carlinho... Pra mais uma fiz ainda vai, né? Tá saindo do hospital, mas tá bom. E aí, na época, eu era a dona de uma agência de turismo. E aí, a gente foi fazer um passeio onde ele fez questão que estivéssemos eu, a minha filha, a mãe dele. Tipo, as mulheres da minha vida. Ele fez questão que fôssemos nós. E ele viveu aquilo. Ele sabia. Eu sabia que ele já ia. Aí eu fui para uma excursão em Boa Vista, que tem uns negócios lá. Ele foi, ele quis também. Aí levou mais uma sobrinha dele. Então, tudo que ele pôde viver com a gente, só isso foi o detalhe que mudou. E eu não tinha prestado atenção. Porque pra mim ele tava assim, tá querendo, né? Voltar à vida. Viver mesmo, tá, não sei o quê, né? Afinal de contas pegou a alta, deve ser isso. Não era isso. Ele queria aproveitar os Ele últimos queria dias. aproveitar com as pessoas que ele mais amava. E ele não foi pai, mas ele considerava a minha filha. E foi muito bonito que a minha filha pediu permissão dele para chamar ele de pai. Foi muito lindo. Ele queria ser engenheiro. Ele não foi engenheiro de fato, mas ele, quando ele começou a fazer faculdade, a empresa que ele trabalhava já puxou ele para o setor de engenharia. Legal. Então... eu sei que ele foi feliz, sabe? E aí, quando eu fui falar com ele no CTI, depois daquela confusão toda, coisa que me disseram assim, você tem que ficar calma pra você poder subir, rapidinho. Tem mais lágrimas, tô bem, tá tudo bem. E aí, eu e a minha irmã, nós fomos as últimas pessoas que viu ele sã, porque infelizmente, depois que quando a mãe dele foi, ele já tava falando coisa com coisa. Delira. Tava vendo soldadinhos, não sei o que e tal. E aí, eu consegui falar, eu te amo, ele, eu também te amo. Tua filha tá com saudade. Ele, eu também tô com saudade. E essas foram as nossas últimas palavras. E aí eu me lembro, eu falei, tá bom, amor, já tô indo porque estão me expulsando. Eu vou daqui a pouco, vamos bater pra me sair daqui. Ficou brincando com ele, né? E aí ele dormia e voltava, dormia e voltava. E aí, assim, depois tu volta, eu falei, amor, as pessoas também têm que te ver, tua mãe quer te ver, tuas irmãs querem te ver. Que manda tu ser muito amado. Tem um monte de gente querendo te ver, mas amanhã cedo eu tô aqui. Realmente, eu tava cedo lá, mas... ele já não tava. não era pra falar com ele.
Quando você falou da frase que a gente tem que qual caminho a gente quer acessar, né? Se é o caminho da dor e do sofrimento, ou se a gente quer escolher o caminho das lembranças boas e do que valeu a pena, né? De ser grato, né? De ter aquela pessoa na nossa vida. E ser grato, Eu tenho ouvido muitas coisas e o que me motiva, por mais que eu tenho mais 2 filhos e é por eles que a gente vive, mas uma das coisas que marcou muito a minha vida foi uma fala da Cissa Guimarães num podcast que ela falou, né? Que ela nunca mais vai ser 100% feliz. Que 100% feliz não tem mais como ser. Mas a gente luta para ser aquele 70% feliz. E isso me define, assim, sabe? Eu não vou ser mais 100%. Eu olho minhas fotos há 3 anos atrás, o meu sorriso era muito aberto, era muito completo. Tipo, as minhas fotos eram completas. E eu olho os meus sorrisos depois, é diferente. É um sorriso tímido, é um sorriso contido. E às vezes, por vários momentos, eu me culpei por isso, sabe? Porque parece que eu não estou sendo 100% para os meus filhos. Parece que eu não estou sendo 100% para aqueles que realmente estão comigo. Mas eu não vou ser mais 100%. Nem para mim. E aí a gente a gente procura, sabe, justificativa para isso. E não tem justificativa. Porque é a condição que a gente vive hoje. E nem sempre as pessoas, nem mesmo as pessoas que não passam por lutos, elas são 100% felizes. Sempre tem alguma coisa que traz, que tira a felicidade. Acho que não existe ser 100% feliz aqui no nosso mundo, né? E é sobre isso, assim, a gente tenta acessar as dores, a gente até pode acessar as dores, a gente está livre para isso. A gente pode ter esses momentos de acessar a nossa dor, chorar ela, mas onde a gente quer permanecer? E a gente já tá, né, tipo, a gente já tá 1 hora conversando. A gente poderia ficar aqui 3 horas conversando. Acho que a gente tem que marcar um outro podcast. Porque a gente vai cortando, né? Entre aspas, assim, a gente precisa marcar depois um outro podcast, já vou deixar até aqui para isso, porque tem muita coisa pra gente trabalhar dentro do luto. Você pode nos agregar muita coisa por ser psicóloga, por ser da área de cuidados paliativos, de cuidados hospitalares, da tanatologia, trazer essa conversa para a nossa realidade. A gente já vai ter que encerrar aqui, mas se você está assistindo esse podcast, talvez se você está assistindo esse podcast e está se perguntando, ou se está se culpando, ou está se cobrando, não se cobre, não se culpe. A gente é livre para sentir a dor. Né? E às vezes, se você não tem essa rede de apoio, como nós que somos privilegiadas, que tivemos isso, né? Que você procure uma ajuda profissional, né? Sim. Procure um psicólogo, procure alguém para conversar, para que te ouça, para que solte o pininho da tua panela de pressão, para que ele não exploda. É sobre isso, assim, é sobre a gente olhar, achar as nossas válvulas de escape, né? Porque a gente precisa delas, é importante, nem que seja a nossa rede de apoio, que seja a psicóloga, que seja... Eu friso sempre na qualidade de vida, no cuidado com o exercício físico, com alimentação, com terapia, com amizade, de você valorizar, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Né? Então, se hoje você tivesse 1 semana de vida, o que você faria nessa semana? Se você soubesse que você fosse morrer hoje, o que você faria nas próximas horas? É sobre exatamente isso, porque a gente não sabe se a gente vai viver. A gente não tem o último dia de vida, a gente não sabe quando que o nosso livro vai fechar. Sabe? Então, aproveite os momentos, aproveite o que é precioso, aproveite as pessoas, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quando vai ser. E assim, acho que de tudo isso que a Vanessa falou, a gente, né? Quando a Vanessa falou que você é uma psicóloga e passou pelo luto e é cristã, a gente deve se pegar muito a Deus, sabe? Porque, igual a Vanessa, eu contei a minha história e falei que no início eu não tive um apoio, eu não passei por nenhum psicólogo, não fiz terapia. Eu não tive isso. Eu não tive apoio da minha igreja.
Eu não tive. Então, o meu apoio foi a palavra. Eu me debrucei na palavra. Foi ali que eu achei o meu conforto. Então, né, a pessoa que tá assistindo a gente também, é que quando o fardo tá muito pesado, a própria palavra diz, a gente deve entregar ao Senhor, né? Colocar aos pés de Jesus quando o nosso fardo. Tem que brigar com ele? Conversa. Porque eu falo assim, oração é uma conversa com Deus. Sim. E eu conversei muito com Deus, né? Essa questão de perdão também, de querer me perdoar, né? Quando a gente é mãe, você sabe que você fala em algumas coisas. E quando você não tá no teu alcance ali para ter feito, igual o sanduíche madeiro dele, que eu não consegui entregar para ele antes dele ir para UTI. Porque eu não podia dar para ele. Aquilo ficou martelando, sabe? E ao ponto de você enfrentar essa dor, eu tive que enfrentar essa dor de ir lá no Madeiro e comer aquele sanduíche. Então, essas coisas a gente precisa também enfrentar. Eu acho que uma das coisas que eu ia perguntar para você certos lugares, certas comidas, objetos, muitas pessoas dentro de casa. Eu, Michele, mantenho as fotos, louvo a Deus por estar né, ter vídeo dele, poder assistir, ouvir a voz dele, não só por fotos, né? Hoje tem essa possibilidade de acessar essas coisas, e isso faz matar um pouquinho minha saudade, sabe? Então, eu sempre falo com as pessoas que estão passando pelo luto, perderam o filho, ou perderam o marido, ou perderam mãe, pais, não deixem de acessar, não deixem de lembrar de falar da pessoa, porque a pessoa, o amor não morre. O amor não morre, né? O tempo é nosso inimigo, porque a saudade ela vai só aumentando, né? Sim. Não tem como diminuir. A gente aprende com o tempo Exatamente. a lidar, né? A gente aprende com o tempo a acessar. Eu falo que o tempo te ajuda a você se conhecer, né? A conhecer aquilo que está acontecendo contigo. E você já trilhou um caminho já, né? Ali do luto. Você já percorreu ele. Então, assim, isso te dá resistência. Você cria mais resistência, né? Tipo, a dor é a mesma. Mas você cria mais resistência, você tá mais resistente. Então, isso te ajuda a lidar. Você já conhece o que vai acontecer contigo, você já começa a conhecer os sintomas, aquilo que vai... Porque o luto, pra mim, no começo, era como se fosse um tsunami, assim, sabe? Aquela onda te bota pra baixo e você fica lá afundada, e as pessoas te acessam pra fora, né, daquela água. E hoje você aprende a nadar. Né? Então, hoje, a gente nada nela. Às vezes, quando a onda vem te dar um caldo, e você se afoga ali, mas você já consegue sair daquilo ali. Sim. Então, o luto, o tempo te dá essas expertises, né? Mas o se respeitar, como você falou, o acessar as boas lembranças, isso tudo faz diferença, né? Quem você quer, o que você quer levar para o seu dia a dia, para toda hora do seu dia. Eu falo para mim que será que é o dia em que eu vi a minha filha naquele acidente morrendo no meu braço? Ou se eu quero lembrar dela... No teu braço rindo, brincando, chamando mamãe? Minutos antes, me dando um beijo e eu te amo. Então, assim, o que eu quero acessar, né? É óbvio que não tem como eu fugir das lembranças. O nosso cérebro, a gente não tem como fugir. Mas quando vem as memórias ruins, eu recorro àquelas rapidinho. Exatamente. Eu recorro àquela. Eu recorro ao sorriso, eu recorro ao abraço, eu recorro ao eu te amo, eu não recorro àquela, né? Entre as lágrimas, logo já vem o sorriso, né? E a gente por ter participado da vida daquela pessoa. Sim. Eu falo que eu fui uma premiada por Deus. Não é porque morreu que virou santo, que a gente tem parece que morreu e virou santo. Não. Mas é porque ele era uma pessoa muito querida por muitas pessoas. Muitas pessoas. O velório dele deu gente... pra caramba, meninas, deu muita gente. Todo mundo sofrendo mesmo, sabe? Não foi lá por curiosidade. Ele deixou marcas na vida, né? Foi lá porque ele era querido, ele era amado. E eu sei que ele vai continuar no coração de cada um deles da mesma forma, sabe? Então, com relação às coisas, hoje o que eu guardo dele, por exemplo, é as nossas alianças, que inclusive elas entraram uma na outra e elas não saem. Nossa. A minha aliança entrou na aliança dele e não sai.
Várias pessoas já tentaram. Não sabe. Tá ali, grudadinho. Então, eu guardo dentro da caixinha que ele me deu. E eu guardo uma fronha que eu tinha dado para ele em um determinado momento. E ele usava muito essa fronha. São as coisas que eu guardo hoje. Porque o guardar as coisas... E, claro, as fotos, vídeos, mais. Porque o guardar as coisas não vai trazer eles de volta. Não. E, às vezes, dependendo da época que a gente está do luto, a gente, às vezes, meio que... Não como se viesse voltasse. Não vai voltar. Não vai voltar. Então, a mãe dele doou as coisas, né, dele. E se fosse eu a fazer, eu também faria a mesma coisa. Porque ele era uma pessoa e eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. Então, a doação é um ato que me Faz mais bem pra gente, né? faz muito bem pra gente, né? A gente tem que se convencer que a gente que ficou aqui, a gente precisa de algumas coisas que, às vezes, no luto, você pensa no que foi e não em você. Exato. Esse é um dos grandes momentos que é muito difícil. É você aceitar que aquela pessoa ali não vai viver isso aqui. Por exemplo, teve um dia, que eu sei que já tá terminando, mas só teve um dia que eu fiquei desesperada. Manaus chove muito, é muito calor, ou é chuva, né? Que Deus me livre. E teve um dia que choveu muito, tipo, muito, 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 e eu comecei a pensar nele lá, naquele lugar enterrado, e a água ia entrar. Nossa, E é ia- exatamente eu comecei isso, meu a Deus. Eu já pirar nisso. Eu também. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Meninas, Eu entrei mas num desespero, eu sei o que é E eu isso. fiquei tão angustiada que eu compartilhei com a minha mãe. Eu falei, mãe, mas ela me fez ei. Aí, tipo, ela foi me trazendo, porque eu tava indo. Eu só tava indo pensando que ia cair. E ele lá, mãe, vai, o rosto, mãe, vai. E ela, embora, Mafisa, não, para com isso. Não é mais ele que tá lá. Tu sabe que não é mais ele. E aquilo foi indo, gente, mas foi um negócio desesperador. Nossa, Dá um negócio só de lembrar. exatamente. Porque nesse dia foi muito Exatamente. desesperador pra mim. Mas foi bom você ter falado isso, porque acho que muitas pessoas passam por isso, igual a Vanessa acabou de falar, né? Que você também passou, sentiu isso daí. O meu menino, ele foi cremado. E hoje ele tá numa caixinha no quarto dele. E comigo acontece isso. Nos primeiros anos, eu nunca passei o Natal, o Ano Novo aqui em Campo Largo. Foi uma vez só. E eu sempre vou pra casa dos meus pais, que moram em Irati, né? E eu cheguei a levar comigo. Porque com medo que alguém entrasse e roubasse. Achando que era uma caixa de joia, alguma coisa assim. Ou porque ele ia estar sozinho ali. Sabe o que é? Sim. A gente, isso leva a gente. A cabeça, a gente tem que cuidar muito com a nossa mente. Muito, Né? muito. Então, hoje, pra mim, eu consegui trabalhar isso dentro de mim, sabe? E tá ali, ele não tá ali. Apenas aos restos mortais dele, porque ele não falou pra mim, ó, mãe, eu quero ser cremado, mas eu quero que jogue em tal lugar. Ele só falou que queria ser cremado. Isso não vou te contar uma outra história, porque tô indo na história aqui. Porque, enfim, a gente não deve se apegar a esse tipo de coisa, porque a gente só adoece. Isso. A gente É só que daí a gente adoece. cria altares, né? Exatamente. Isso. Altar. Por isso que você falou, tipo, de um outro momento, porque tem essa parte. E a pode gente trazer quer que é eu quero perfeito. trazer isso no próximo, eu até vou deixar já engatilhado. O próximo eu quero trazer muito isso, porque o que é saudável e o que não Não é, é saudável. né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba tornando aquele que morreu num pedestal. Exatamente. Por num isso que eu falei de altar. santo. Exato. Você morreu que virou santo. Então Exato. tem uma mania de Então a gente exaltar. vamos deixar esse assunto congelado aqui, porque depois a gente vai trabalhar com ele, mas eu queria te agradecer, Mafisa, agradecer você que ficou até o final. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem desse assunto que a gente que abordou aqui, de você, da vida ser transitória, né? De a gente tomar. Eu queria que você deixasse uma mensagem hoje para quem está assistindo. Se às vezes, né, ela está se culpando por estar acessando só a tristeza, ou está se culpando por estar conseguindo acessar os picos de alegria, porque a gente passa por isso. Que você deixasse uma mensagem como psicóloga, porque depois a gente vai deixar também o Instagram da Mafisa aqui, se você também quiser entrar em contato com ela no direct. Eu sempre falo que a gente também tem o nosso direct, o nosso Instagram, então se você, né, passou por alguma coisa, está passando, né, converse com a gente, chame a gente, né, para trocar uma ideia, para colocar a tua história. Se você também quer vir aqui no podcast, né, também tem uma história para contar. Se você conhece alguém, deixa o nome que a gente entre em contato. Mas eu queria que você deixasse para a gente encerrar uma mensagem para quem está assistindo sobre isso, assim, sobre o não se culpar de tá picos de tristeza ou picos de alegria, porque é normal. Acho que eu vou repetir o que eu falei aqui. Permita-se viver o luto, mas permita-se ser cuidado, apoiado, amado. Você está, sim, num processo de dor, e é muita dor.
E eu nem sei mensurar o tamanho da tua dor, porque é diferente. Dores diferentes. Mas se permita ser cuidado. Eu acho que é o que eu mais posso enfatizar, passar e repassar e repetir se permita ser cuidado. Com certeza, a pessoa que partiu, não, ela não quer te ver assim. Então, se ela que partiu não pode cuidar de você, permita que as outras pessoas cuidem. Porque, pensa só, se não fosse, por exemplo, a tua filha. E aí, vocês que estão assistindo, pensem aí na pessoa que vocês perderam. Se não fosse sua filha. Se fosse um outro filho seu. Ia doer menos? É sobre isso. É exatamente sobre isso. A gente pensar em alguma outra pessoa tão amada e tão querida, se fosse, a gente também ia estar sentindo do mesmo jeito. Só que essas pessoas que ficaram, possivelmente, elas são bem importantes ao ponto da gente querer continuar aqui e ver cor de novo nas coisas. Sim. Não se sinta culpado porque você não escolheu estar onde você está. Eu não escolhi perder meu noivo. Você não escolheu perder sua filha. Nem você, seu filho. A gente não escolheu, a gente não fez por onde, eu vou fazer isso aqui porque eu quero que morra. Não. A gente é vítima. Vítimas do luto. Como vítima, culpa não existe. Nossa, perfeito. Isso aí. Obrigada, Mafisa, mais uma vez. Eu também te agradeço, me ajudou bastante também essa conversa, né? E, nossa, adorei te conhecer. Obrigada por compartilhar com a gente a história. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, por estar aqui. Que Deus abençoe vocês. E lembre sempre do nosso versículo-chave, que é bem-aventurado o que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4, não esqueça disso. Obrigada mais uma vez.